Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer desde já a Deus pela oportunidade. Também quero agradecer a minha família, quero agradecer o convite do pastor Gão, sua comitiva, agradecer o abraço dessa igreja. Obrigado pela oportunidade. Porque isso sempre é uma oportunidade, poder falar do amor de Deus, poder pregar aquilo que Deus tem nos confiado. E desde já quero deixar a reflexão sobre essa palavra, porque não é fácil quando a gente vem aqui, porque assim como os pregadores, assim também como as pessoas que passaram no momento bíblico histórico sofreram muito, e eu, como vocês, também não sou diferente. Tem momentos que não consigo sair nem de casa. Para arrumar forças é impossível. Eu olho e falo, não quero ir para a igreja. Deus, eu não quero orar. Não porque eu não quero, mas é porque eu não tenho forças. Tem hora que não quero sair nem de casa, nem sair da cama, pelos traumas e pelos perigos que assolam a gente. Eu olho ao redor e vejo coisas da minha vida, e vejo coisas ao redor da minha vida que eu falo, Deus, misericórdia, Deus, mas eu estou sem forças. Eu não tenho forças para agir. Parece que está tudo errado. Parece que só para mim está dando errado. Parece que o que eu estou vendo para fora tem gente dando certo e eu estou dando errado. Aí a minha força cada vez mais ela quando a nossa força cai, a nossa visão embaça. Aí eu olho para minha esposa, eu vejo erro nela. Eu olho para a igreja, eu vejo erro na igreja. Eu olho para o trabalho, eu vejo erro no trabalho. Porque aí a visão vai ficando cada vez mais, que eu fico sem força, a visão fica cada vez mais, ali começa a ver erro em tudo. Tudo está errado. Está todo mundo fazendo coisa errada. E a força vem, ó. Eu não consigo ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Até Jesus, quando pregou numa excelência, o cara que sabia de tudo, chegou o momento que ele já com o Getsemane chorando, sangue saía dos seus poros. A Bíblia fala que sangue saía, que ele suava em oração, falando, Deus, olhando para o Pai e falando, se possível, Pai. Vou falar para o nosso português ficar. Ele fala assim, se possível afaste de mim esse cálice, mas ele está falando, se possível me tira desse B.O. Aleluia. Me tira dessa responsabilidade. Eu não quero ela. Eu não quero morrer pelo adúltero. Eu não quero morrer pelo assassino. Eu não quero ajudar quem faz mal. Isso é pesado demais. Mas ele fala que a minha força não é a minha vontade, mas que seja feita assim. Aí eu comecei a entender onde eu busco forças. E agora eu começo a mensagem, aquilo que eu quero ler para vocês. Da onde vem a força? Da onde eu vou buscar essa força? Busque forças que te façam andar com Deus. Busque forças que façam ver a obra de Deus. Busque forças que te mostrem aquilo que Deus quer com você. Busque forças daquilo que Deus te sustenta. Esta força, esta mensagem, eu falei, Deus, que mensagem que a gente possa, porque eu sou o primeiro a vivê-la. Eu falo assim, Deus, se eu não for viver a mensagem, não me leve nem para o púlpito, porque eu estarei pregando uma mentira.
Eu sou o primeiro que não tenho forças para estar aqui. Mas ele falou desde o começo da palavra e usou o irmão. Eu te dei força. Você não queria estar aqui hoje. No fundo do seu coração você fala, eu vou porque eu preciso de Deus. Mas no fundo você falou, não queria. Eu queria ficar em casa. Mas Deus falou, eu estou te dando uma gota de força. Glória a Deus. Estou te dando uma gotinha. O que é o mínimo que você não tinha. Deus falou assim, eu vou te dar. Foi um impulso, você só levantou e falou, vou. Porque na verdade, no fundo eu estava pensando, hoje eu vou ficar em casa. Senhor, fala. Hoje eu quero ficar em casa. Aleluia. E Deus jogou uma ponta de esperança. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero renovar as suas forças. Aleluia. Hoje eu quero renovar para que você venha passar uma semana bem. Para que você volte. Quinta-feira e receba mais ainda. Essa gota é se aguentar o próximo culto. É para você aguentar. Vou vencer mais um. Vou vencer mais uns 3 dias. Quinta-feira ele me dá outro alimento. Aleluia. Aleluia. Eclesiastes vai dizer o seguinte. Não se espantem com a palavra, mas é necessário nós pregarmos a palavra. Não podemos ter medo de falar aquilo que Deus quer. Não podemos também ter medo de receber aquilo que Deus quer nos falar. Porque muitas vezes Deus usa mais para puxar minha orelha do que para me abençoar. Às vezes eu falo, Deus, eu quero uma benção. Ele vai lá e cajado. Aí eu entendo o cajado e eu sou abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Neste momento, quero trazer algo. Fique de pé. Pega a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura. Abre comigo no livro de Eclesiastes. Aquele que não souber, pegue no índice Antigo Testamento. Eclesiastes. Sem pressa. Estamos todos aqui, não só um culto, mas também aqui aprendizado, né? Temos paciência para a gente poder todo mundo encontrar. Livro de Eclesiastes. Você vai agora lá no capítulo 9. Parece que na vida do meu irmão não tem. Pega outra. Amém. Capítulo de número 9. Tranquilo? Todos acharam? Como dizia na época que eu me converti, né, irmã? Como é que era? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga. Eclesiastes, capítulo 9. É só de referência que pedi para os irmãos ficarem em pé. Todos encontraram, amém? Amém. Capítulo 9, apenas o verso 10. Acompanhe comigo a santa palavra do Senhor. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Amém. Glória a Deus. Pesado, né? Deus, pesado. Salomão, quando escreve, Salomão que escreve a carta o livro de Eclesiastes, Salomão escreve 3, alguns salmos, ele escreve 3 livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. São 3 livros que indicam um período da sua vida. Primeiro período, que é o jovem, né? Que ele está jovem, está no vigor, assim como essa juventude. Ele escreve cantares, está apaixonado, escreve poemas. Eu sou minha amada é minha. É uma carta romântica, Cantares de Salomão. Você quer ver o romance, você vê Cantares.
Salomão está no vigor, se apaixonando, vendo tudo é lindo, tudo é belo. Ele cresce mais um pouquinho, já toma a responsabilidade de reinado. Ele escreve Provérbios, onde ele traz o livro da sabedoria, onde ele traz conhecimento de tudo como deve, tudo como deve ser. Como que deve ser? Ele faz, ensina o teu filho o caminho que deve andar. É assim que deve ser, sim ou não? Sim. Muitas vezes a gente não consegue, mas é assim que deve ser. Né? Aí você fala, o prudente vai abençoar, o tolo terrível. A mulher sábia, a tola, nem sempre é assim, mas lá está escrito como deve. Mas é assim toda vez? Então ele está ensinando como as coisas devem ser. Porque é Deus que passou para ele essa sabedoria. E ele pegou do pai dele e repassou a igreja. Quando ele chega no livro de Eclesiastes, que ele já está velho, aí é que mora o problema. Porque o que ele já viu toda a vida, ele começa a entender que nem tudo o que ele viu foi aquilo que ele falou como deve ser. Ele começa a entender que muitas coisas que deveriam ser, não foram. Se você pegar inteirinho esse capítulo, você vai ver ele falando que tem gente sendo próspera e não é da igreja. Quantas vezes eu me baseei em prosperidade com dinheiro? Já vou te ensinar, ser pobre não tem nada a ver com dinheiro. Porque se for prosperidade ter a ver com dinheiro, bênção, ser abençoado quer dizer ser rico, então quem está lá fora da igreja está mais abençoado que nós estamos aqui dentro, que está fazendo coisas erradas. Então ele começa a entender que na vida tem situações que eu vou ver que parecem injustiça. E isso limita a minha força. É olhar alguém, eu estar fazendo algo, mas eu não estou recebendo. E quem não está fazendo parece que está recebendo. Aí a minha força. Por quê? Porque a capacidade humana de lidar com as coisas é porque eu estou sempre esperando uma bênção e um reconhecimento de homens. É muito difícil falar que você não quer um reconhecimento, é impossível. Não seja hipócrita de falar que quando você trabalha, quando você faz algo para Deus, você não quer um reconhecimento, porque a verdade é que a gente quer. Não quer um reconhecimento de talvez estar no melhor lugar, na melhor posição, mas um simples obrigado, muitas vezes a gente quer. Um simples gesto que mostra assim, parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo para Deus. E ele fala que tudo que acontece debaixo do sol é injusto. Vaidade, tudo é vaidade. Aleluia. Tudo é vão. Glória a Deus, aleluia. Então por que eu estou fazendo? Então por que eu estou agindo? Por que eu estou lutando? Quantas vezes você se olhou no espelho e falou assim, por que eu estou ainda? É Deus falando, estou te dando forças, porque ainda você não entendeu, mas aonde você vai chegar, para onde você está indo, para onde eu estou te levando, é muito maior daquilo que você está vendo no momento. Essa percepção de culto, esse culto hoje, será uma semente para aquilo que há a ver de amanhã. Você acha que tudo que foi pregado lá atrás, de pessoas lá atrás, se eles não tivessem feito o que eles fizeram lá atrás, nós não estaríamos aqui. É verdade. Eu estou falando de cristãos que passaram pelo pior.
Existia uma arena chamada Coliseu, ela está lá em Roma até hoje. Sabe o que aconteceu lá na inauguração? Milhares de cristãos foram mortos para que a mensagem chegasse até você. Que força é essa que eles tiveram para enfrentar a morte? Sabe por quê? Porque eles viram a oportunidade. Se não fizermos agora, a gente vai morrer e não vai ter feito nada. Deus está falando, quando Ele fala neste versículo, tudo que eu te der na mão, faça da melhor forma possível, com a sua força. Tudo que eu entrego na sua mão não é só dentro da igreja, mas é no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, você vai pegar aquilo que está na sua mão. Sabe por que Ele está falando? Eu estou dando uma oportunidade. Se você agarrar ela, faça com todas as suas forças, porque vai ter um tempo que não vai ter mais como você fazer. Não espere amanhã para fazer. Faça hoje, pega com carinho hoje. E se Deus te entregou algo, se o pastor agora te confiou algo na sua mão, se Deus está confiando algo tremendo na sua mão, faça com suas forças. Tire força de onde você não tem. Dobre o joelho e fala: me sustenta, Deus, mas eu vou fazer o melhor. Eu vou entregar o melhor. Glória a Deus, aleluia. Essa entrega tem que ser forte. Você não pode minimizar essa entrega. Eu gosto muito daquela passagem de Maria. Jesus ressuscitou Lázaro. Olha, que tremendo, ressuscitou Lázaro. O que a irmã dele faz? Pega todo o dinheiro que ela tem, dinheiro caro. Tá, o que ia acontecer? Pegou todo o dinheiro. Me dá um vaso aí, me dá um alabastro. Aleluia a Deus. Chega para Jesus no meio de todo mundo. Despeja. Judas, olha a primeira coisa que Judas faz. Meu Deus, mulher, você podia ter pegado esse dinheiro para nós dar para os pobres. Jesus falou: que está repreendendo ela? Ela está fazendo é para mim. Os pobres estão aí todo dia para vocês ajudarem. Vocês não ajudam? Você quer brincar o que ela está fazendo para mim? Não teve preço, não teve valor. Ela não se importou. Ela não se importou o que ela gastou. Ela não se importou. Vou falar o português, agora Deus está falando. Ela não se importou às vezes que ela acordou de madrugada. Ela não se importou às vezes que ela veio lavar a igreja aqui num domingo, onde está todo mundo descansando. Ela veio aqui lavar a igreja. Ela não se importou. Ela só falou: eu quero fazer algo para Deus. Porque Ele Glória a Deus. Eu só quero fazer algo para Jesus. Aleluia. Eu só quero entregar algo maravilhoso para Ele, porque o que eu faço para Ele é isso. Não importa o valor, não importa a necessidade, não importa quantas vezes eu for fazer, eu sempre vou fazer o melhor para Jesus. Glória a Deus. Porque lá no mundo eu fazia pior. Quantas vezes eu falei: não vou na igreja. Eu lembro uma situação, um dia minha mãe puder vir trocar testemunho. Eu trinquei o osso do pé, desse pé aqui. Aí naquela época eu era terrível, usava uma droga lascada. Aí minha mãe dobrou o joelho e falou assim: graças a Deus, meu filho quebrou a perna. Eu acho que ela que mandou engessar. Engessou o pé, fui pra casa com o pé engessado, com o gesso aqui em cima. O negócio foi lá embaixo, o gesso aqui em cima. Pra mim não dá mesmo. E ela dobrou o joelho e falou: obrigado, Deus, mas ele vai ficar em casa. Glória a Deus. Olha que lindo. E o que o endemoniado faz? Pulei o muro com gesso e tudo. E fui pra favela. Na madrugada eu arranquei o gesso, mas já não está suportando o gesso mais. A força que eu tinha para fazer as coisas erradas. Cadê minha força para fazer as coisas para Deus? Tenho certeza. E isso me incomodou, que esses dias eu quebrei esse pé aqui.
tá mal aí, eu vou pro culto. Aleluia. Porque pro mundo eu ia. Pro mundo eu tinha forças, não vou ter agora. Eita Deus. Aleluia a Deus. E fui com o pé quebrado. Aleluia. Porque Deus fala assim, pra mim você não tem forças. Mas para falar mal, às vezes para xingar alguém, tu tem forças. Mas vai lá e gritar no nome. Parece que não tem. Jesus. E essa palavra ela me remeteu. Aí é a parte que o meu irmão gosta. Ela me remeteu a lembrar aquilo que nos gera trauma, porque o nosso cérebro ele capta tudo. E isso vai gerando traumas na nossa vida. Tem gente que já sofreu abuso quando é criança, uma palavra dos pais, algo que sofreu na vida, na rua, e percorre na sua vida, e às vezes, muitas vezes você não consegue fechar essa cicatriz. Por isso que às vezes sua força é pequena, por causa desses traumas. E cicatrizes fazem parte das nossas vidas. Aquele que tem cicatriz cresce, chega em algum lugar. Aqueles que têm ferida ainda estão padecendo. Está na hora de você deixar as feridas virarem cicatrizes. Que não fique triste por causa da cicatriz. A cicatriz vai ser sempre a memória daquilo que fez você vencer, fez aquilo que fez você dar força. É Deus. Aleluia. Agora, se você deixa a ferida está sempre aberta, está sempre contaminando, está sempre entrando algo. Está na hora de fechar as feridas para deixar as cicatrizes tomarem. É Jesus. As cicatrizes são tão fortes, elas têm que existir. Não fique triste com as cicatrizes. Ela faz parte da sua história, ela faz parte daquilo que Deus tem com você. É tão forte a cicatriz que quando Tomé está procurando Jesus, Jesus fala assim: toca onde? Quer ver que sou eu também? Toca onde? Está cicatrizado. Nas feridas. Ó, virou cicatriz. Já morri, já ressuscitei com você. Hoje eu só tenho a cicatriz. Aleluia. Deixa as feridas virar cicatriz. E a gente tem que vencer esse trauma. E Deus me leva a Apocalipse quando a gente fala de forças. Porque a gente acha que tudo que está acontecendo agora, quem acha que está acontecendo agora, Deus não sabia que está acontecendo? Quem que acha que tudo que você está vivendo agora nas igrejas, você acha que Deus já não falou? É a falta de a gente ler a Bíblia e estudar. Mas Deus traz 7 cartas com João em Apocalipse. Ele fala assim: existem 7 igrejas. E dessas 7 igrejas eles estão te dando uma carta que você possa trazer essa mensagem. E essas 7 igrejas representam um tempo e um período em nossas vidas. E cada igreja ela tinha uma coisa boa e uma coisa ruim. Teve umas que só teve elogio, não teve crítica, mas existiu. Então quando você pega 7 igrejas da Ásia, nós temos uma igreja de Éfeso, a potência, a primeira igreja, e Deus fala assim: volte, porque você perdeu o primeiro amor. Quem já se apaixonou aqui? Ninguém? Como é que é essa sensação? Comecinho do namoro. Como é que foi o comecinho? Falava todo dia. Coraçãozinho, né? Primeiro amor. Muita gente quebrou a cara no primeiro amor, né? Mas a sensação que Deus está falando assim, você esfria por causa do cotidiano. Volta para entender o que eu tenho contigo. Que foi o primeiro amor. Então ele está falando de uma igreja que permanece. Todas as igrejas ele fala uma frase específica: eu conheço as suas obras. Glória a Deus. Depois vem a igreja de Esmina, uma igreja que enfrenta perseguição. Aí você
acha que você vai vir para a igreja e não vai sofrer críticas? Entenda uma coisa na sua vida. A primeira coisa que você vai enfrentar quando entrar com Deus é perseguição e crítica. Mas Deus fala assim: não fique tranquila, não é por causa de você, é por causa de mim. Todo ataque que você enfrenta é por minha causa. Eu venci. Aleluia. E você está dentro desta vitória. Aleluia. Deus passa também e vai para outra igreja. Igreja de Pérgamo, uma igreja que precisava se arrepender de algumas práticas, porque estava deixando o conceito nicolaíta dentro da igreja. Comércio, a venda. Você se corromper. Deus depois tem a igreja de Tiatira, uma igreja que tolerava falsos profetas. Isso me chama muita atenção, porque tem muito crente que é movido à profecia. Profecia é bom, é algo de Deus, sim ou não? Sim. Mas se você não tiver firmado na palavra, você é enganado. E esses dias eu vi uma pregação que me assustou e me impactou ao mesmo tempo. Estava ouvindo uma pregação tão forte que eu falei assim: meu Deus, eu li 50 vezes essa mensagem e nunca vi ela nessa perspectiva ótica. Quando Jesus vai para o deserto, quem conhece? Quantos dias ele passou no deserto? 40. Aí ele teve? Quem que encontra ele? Ó, estou pagando. Quem que encontra ele? O inimigo fala o que para ele da pedra? Transforma em? Essa segunda parte que me emociona quando o cara está pregando. Ele fala assim, ó: e o diabo leva a Deus para onde? Para cima. Isso mesmo aí, ó. Nós temos a escola bíblica dominical. Leva para cima, no pináculo do... Da onde? Do templo. O que é o templo? O que é o templo, gente? Vamos para a gente entender a mensagem, senão... É a igreja, sim ou não? Sim. Então o diabo levou Deus para onde? O diabo levou Deus para onde? E ele fala assim: está esse? Pregou para ele ainda a palavra. O diabo levou Deus para a igreja e pregou a Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Se a gente acha que o diabo não traz a gente às vezes para dar uma palavra, para distorcer aquilo que é na nossa vida. Quantos estão sendo levados às vezes por diabo para falar coisas da sua vida, para você atravessar essa porta e não voltar mais? Só que Jesus tem a palavra no coração, porque quando você tem a palavra no coração, pode pregar até uma palavra contrária a ti, você fala assim: opa, mas isso que você está pregando não condiz com a minha vida. Essa é a diferença. É você não aceitar qualquer alimento, você saber filtrar aquilo que está sendo mensagem para você. Opa, isso daí não é para mim. Mas a palavra também diz, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Eita, glória. Aleluia. Para que você vai pregar isso aqui se isso daí não serve? É verdade? É. Se ele desse ordem aos anjos, pegava sim. Mas no contexto que eu estou vivendo, no chamado que eu tenho, isso daí não é para agora. Primeiramente, não tentar o Senhor teu Deus. Passei 40 dias aqui, eu só quero a espiritualidade. Jesus sabia debater porque ele tinha... Glória a Deus. Não aceite, não se emocione com qualquer coisa. Deixe que o Espírito conduza você através da palavra. E eu sempre vou defender. Eu sou professor
pela glória de Deus, não para mim, é porque eu defendo sempre a palavra. É ela que me conforta. Ele fala assim: tudo vai passar. A única coisa que não vai passar vai acabar. Vai acabar. Tudo. Vai chegar uma hora que não vai ter nada, mas a única coisa que vai permanecer. Então qual que é a única coisa que eu tenho que ter no meu coração? Porque é a única coisa que não vai acabar. O resto vai passar. Glória a Deus. Depois temos a igreja de Sardes, que é uma espiritualidade adormecida. Quantos estão adormecendo na palavra? Quantos estão deixando a sua espiritualidade cair? Quantos não estão mantendo a sua espiritualidade? Eu sempre defendo isso com os jovens. Quem me conhece sabe. Eu pego no martelo e eu sempre vou bater com os jovens nessa tecla, ou até com os meus irmãos. Não adianta ser crente só na igreja. Tem que ser crente Lá fora. Se eu não sou crente lá fora, eu não sou crente aqui dentro. É uma farsa. É uma máscara. Se eu falo palavrão lá fora, não tem como eu falar glória a Deus aqui dentro. Se eu minto lá fora, não tem como falar a verdade aqui dentro. Se eu odeio meu irmão lá fora, não tem como eu falar Pai do Senhor, irmão, eu te amo aqui dentro. É uma mentira. É isso que está acontecendo nas igrejas. Depois temos a igreja de Filadélfia, a igreja que perseverava com paciência. Olha que lindo. E a mais perigosa que a gente não pode deixar chegar na nossa vida é a igreja de Laodiceia, a igreja morna na fé. Acabou. Em qual época da sua vida você está com essas igrejas? Em qual época da sua vida você está sendo igrejas nessa época? Cadê essa força? Se coloque de pé. Aleluia. Pode encerrar essa mensagem. A Bíblia vai falar assim em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é minha força. Salmo 18,2: o Senhor é minha força, meu escudo, nele meu coração se confia, nele recebo ajuda. Salmo 27: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor me fortalece a minha vida, a quem temerei? Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Josué 1:9: não te mandei eu, esforce-te, tente bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que fosse. Timóteo 1:7: porque Deus não deu um espírito de timidez, mas deu poder de amor, de moderação. Salmo 29:11: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o povo em paz. Salmos 73:26: a minha carne e meu coração te fortalecerão. Deus, porém, é a fortaleza no meu coração, a minha porção para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Coríntios fala: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Provérbios 24:10 fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Hoje você está, Deus está te depositando uma força no seu coração. Glória a Deus. Hoje você vai carregar essa palavra para a semana. Deus me dá forças. A palavra hoje para o seu coração, e Deus colocou no seu coração, é arranque forças de onde você não tem. Porque na verdade a gente está perdendo ela, mas Deus falou assim: ela está viva. Eu estou te dando ela hoje. Esta noite estou fazendo esse renovo com você. Estou te dando
forças. Eu estou te dando força. Não desanime, eu estou te dando forças. Glória a Deus. E traz isso ao seu coração. Porque tudo que a gente possa ver vai nos animar. Mas Deus fala, Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisso vocês têm que pensar. Quando o Eclesiastes é escrito, Salomão está triste com as coisas que está vendo na terra. Então ele sempre está usando o termo debaixo do sol, porque quando você vier acima do sol, Colossenses vai falar, pensai nas coisas que há de, e não com as que estão na. Pensai nas coisas que estão aí, não com as coisas que estão na. É por isso que você vai ter forças, porque você vai olhar para o céu. Vai ter erro aqui? Vou enfrentar? Vou. Mas porque meus olhos estão fixados. A minha força vem do Senhor. Eu vou olhar para o céu. Feche seus olhos. Coloca um louvor aí para nós, que eu vou orar para vocês. Glória a Deus. Deixa Deus te guiar se você estiver no Espírito aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bota o cantado mesmo. Oh, Jesus. Esse não, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para que Deus dê força nessa noite. Oh, Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus.